Paiva nas ruas. O cara que desmascarou a Lei Maria da Penha no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. E para dar continuidade à série que a gente havia anunciado sobre produtores de conteúdo dentro da Manosphere, hoje a gente vai falar um pouco sobre temas pertinentes ao universo que Paiva nas ruas, que é um cara que eu admiro. Poderia até dizer que de todos os produtores de conteúdo da atualidade dentro do universo masculino, ele é o que eu mais acompanho e, claro, tem meus pontos de concordância e discordância e considero, já afirmo que, na minha opinião pessoal, ele é o cara mais importante do movimento dos direitos dos homens no Brasil por causa do documentário que ele participou e que eu acho que ele teve um papel crucial no feitio desse documentário. E se você não viu, eu vou deixar o nome no final do vídeo, tá? É um documentário que você pode ir lá jogar no Google, tá? Que eu acho que tá tão arraigado na cabeça das pessoas que o caso daquela senhora que tá numa cadeira de rodas e que ficou na cadeira de rodas por causa do marido e recebeu uma lei com o nome dela, né? Tá tão arraigado na mentalidade das pessoas que esse caso é um caso real, que quando a gente fala que é mentira, a pessoa já fica na defensiva, né? Então, se você é novo por aqui, eu sugiro que você dê uma olhada com mente aberta, tá? Eu nem diria mente aberta porque o que é mostrado ali não é achismo de mídia, que você vai lá e joga no Google, vão falar que isso aí é fake news. Os caras mostram a documentação, os autos do processo, e se eu fosse você, principalmente homem, mas também mulher, eu ficaria com medo, tá? Depois de ver um documentário desses, porque ele nos dá uma noção do ponto que pode chegar a corrupção do Estado para fraudar documento, trocar itens que foram usados na cena do crime, falsificação de assinatura, tá tudo provado lá, tá? Então não é uma questão de crer, né? É fato. Contra fatos, né, não há argumentos. E o Paiva encabeçou essa luta, ele é amigo do Marco Heredia, né, que tá, depois de ter passado um tempo na cadeia, escreveu seus livros e tá aí dando a sua versão, independentemente se você simpatiza com ele ou não. Eu acho que a gente dá o direito de todos que derem um ponto, a gente dá para outra parte o direito do contraponto, faz parte de um debate saudável e isso independe de crença, né? Falar, não, esse fulano fez tal coisa, logo ele não pode se defender, né? Aí você não dá nem o direito da pessoa tentar provar que ela não fez algo. Existe uma condenação de antemão, né? Você não dá o amplo direito ao contraditório. E eu acho que todo indivíduo que tenha senso de moral, virtude, honra, né? Ele sabe que isso vai muito além da política e da liberdade de expressão e de um estado mais justo das coisas, né? É uma questão de moralidade, né? De racionalidade. Eu acho que essa seria a palavra correta, né? E a Ayn Rand já fala, quando ela aborda o objetivismo, que é a minha filosofia predileta, que ela fala das 7 virtudes e a racionalidade é o pilar central, né? Da racionalidade aqui vão derivar todas as outras virtudes. Então o indivíduo que entende que a razão é o seu norte, ele vai entender que também é preciso agir de uma maneira que seja racional, dando o direito do ponto e do contraponto. Mas vamos lá. Como eu vejo Paiva nas ruas? Eu considero Paiva nas ruas um ativista dos direitos dos homens e dos pais, tá? É diferente de Men Going Their Own Way, é diferente de PUA, é um cara que luta por um sistema mais justo, não apenas do ponto de vista jurídico, mas ele também expõe, às vezes, coisas que passam batidas para as pessoas, né? Nuances sociais em que há uma profunda desigualdade na exigência de direitos e deveres, né? Não só na lei, porque a sociedade também tem suas próprias regras, mesmo quando o Estado não está envolvido. Então ele expõe essas desigualdades e ele busca uma coisa mais justa, né? Sem privilégios para nenhuma das partes. Porque o que seria o privilégio, né? A gente poderia falar que o que é esse termo, né? Esse substantivo. Se você já tem direitos que não acompanham deveres, enquanto a outra parte tem que ter um dever para ter esse direito, você já está numa zona privilegiada. Mas eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse tema, né, e já usar aí o exemplo do Paiva, que está sendo o maior expoente, na minha opinião, dos direitos dos homens, para discorrer a respeito de certas ideias importantes para toda a sociedade, para quem valoriza uma sociedade saudável. Afinal de contas, a abelha é parte da colmeia, o que afeta a mim vai afetar você de certo grau, né? Não tem como a gente levar tudo para o individualismo extremo, porque a gente vive em sociedade, a gente não é ermitão, né? A não ser que você seja um e tá tudo bem também. Veja bem,
Uma das coisas que o Paiva aborda e que eu acho muito importante, eu acho um tema negligenciado pelos homens e me parece que o homem só se importa com esse tema uma vez que ele se torna vítima. E é tão curioso, né? Porque a gente vê as mulheres tão unidas, né? Aquele crime muito grave, que eu não vou falar aqui, né? A palavra é quando envolve forçar uma atividade, um intercurso sobre outra pessoa contra a sua vontade, que é um dos crimes mais repugnantes. É tão sério que o YouTube nem gosta que usa essa palavra aqui, né? E você vê que, embora seja um crime muito menos comum, é muito menos comum do que a alienação parental, que eu quero falar aqui, as mulheres cantam em uníssono, independentemente de visão religiosa ou de visão política, para lutar contra esse crime hediondo. Ainda que a maioria nunca tenha passado por isso, nunca vá passar por isso, inclusive em termos de probabilidade. Já o homem que tem filhos e se separa, e o divórcio é uma realidade banal na sociedade moderna, né? É uma das mazelas da modernidade, esse desmantelamento da unidade familiar, e com o divórcio a alienação parental é uma coisa bem corriqueira mesmo, é muito comum. Claro que existem vários graus. E o homem, de alguma forma, né? Se você perguntar para vários homens se eles têm intenção de constituir família, ainda que a solteirice tenha estado cada vez mais em voga, você nota sim que muitos homens têm esse anelo lá no seu âmago de formar família, de ser chamado de papai. A gente vê isso. Vi inclusive um vídeo viral hoje, né, bem emocionante, das crianças demonstrando afeto pelos seus pais, com uma trilha sonora bem emocional de fundo. É uma coisa que tocou o coração ali de milhões, né? Estava com 1,6 milhão de likes, tá? E comentado por homens e mulheres, jovens, idosos, né? Uma coisa que essa relação paternal, né? Essa relação entre pai e filho é uma coisa que toca o ser humano quando é uma relação saudável, sadia, sólida e é muito importante para o desenvolvimento da criança. Inclusive a ciência já prova isso, né? Que a presença paterna está relacionada a uma série de resultados positivos, inclusive em áreas do cérebro relacionadas à empatia. Mas quando você pergunta para esses homens que dão a resposta positiva, falam sim, talvez não agora, mas eu quero constituir família, ele não se preocupa com alienação parental, né? A gente não é se preocupar com problema, é ser pessimista. Antecipar problemas, né, especialmente problemas prováveis em termos matemáticos, é uma coisa que eu acho racional. Eu gosto dessa palavra, né? Que eu acho que a racionalidade, se o mundo fosse movido com base na razão, a gente teria uma sociedade mais próspera, um coletivo mais harmonioso para todo mundo. E vamos lá, quando a gente fala de alienação parental, que é um dos temas que o Paiva nas Ruas toca com mais frequência, até pela história de vida dele, tá? Eu quero dar uma opinião pessoal minha sobre a história de vida dele. Para quem não conhece, quem chegou no canal agora, ou quem já acompanha só o meu canal e não conhece o Paiva, ele foi vítima de uma denúncia falsa, vivendo uma história de horror, né? E a filha dele, um dos vídeos que ele postou mais recentemente, a gente já sabe os motivos subjacentes, não precisa nem falar, já subentende-se, né? Porque da criança, da menina, já é uma mulher de 18 anos, não querer ver o pai, quando ele não fez nada. Se ele não fez nada e ele foi vítima de uma denúncia falsa, e agora a moça já tem horror à figura paterna, a gente sabe muito bem que aconteceu um processo ali, que é o processo da alienação, né? E quando fala alienação, esse é um universo tão obscuro, tão tenebroso, tão minucioso, com tantos exemplos, né? A gente geralmente pensa na mãe proibindo... O pai também comete, tá, pessoal? Eu falo mãe porque a mãe geralmente tem a guarda, a mãe aliena mais, né, isso é provado, do que o pai, até pela questão dela ter sempre a guarda. A gente imagina o quê? A mulher impedindo ou proibindo, né, o pai de ver os filhos ou falando mal para os filhos do pai. Só que esse universo ele é muito mais sombrio do que as pessoas que não estão integradas a ele podem imaginar, tá? Pode acontecer de ter implantação de falsas memórias que tem o mesmo dano na prole do que se ela tivesse sido verdadeiramente deflorada. E engraçado que quem implanta falsas memórias não recebe a mesma punição na lei e nem na sociedade do que aquele que comete o ato, embora os danos psicológicos na mente do infante sejam muito similares. Você pode ver pessoas que estão, mulheres, né, mães, que vão inventar que a criança está doentinha, aí no dia de buscar ela vai e fala que tem uma festa, começa a criar barreiras, às vezes muito sutilmente, para dificultar essa convivência, muda de estado, dá uma desculpa, claro, né, ela vai dar uma desculpa, vai falar que é um novo emprego, que é um novo casamento, que seja lá o que for, para afastar, né, com esse desígnio de afastar a criança do pai, e outros que a gente nem imagina. Eu me lembro que eu conversei com um cara uma vez,
Eu nem sei, tá? Do resultado, faz tempo isso aí. Quando eu tava bem ativo nessa área, de 2018 para 2020, eu dei uma afastada, né? Porque tô abordando outros tópicos e que a gente vai ficar na amarga e com raiva. Porque é uma realidade revoltante. E não é a revolta do rebelde sem causa, pueril, né? Revolta de adolescente. É aquela revolta justificada, nobre, perante uma injustiça extrema que tá acontecendo assim bem baixo do nariz de todo mundo e parece que poucos estão se atentando, né? Graças a Deus a consciência a respeito do problema tem aumentado. E esse cara, eu não vi o resultado final, até onde eu tive contato com ele, eu tive contato com ele por alguns meses. Toda vez que ele ia buscar a criança, ele descobriu, tá? Que a mãe, olha só onde vai a ira de uma mulher, tá? Com desejos de vingança. Ela acordava a criança a noite inteira. Não deixava a criança dormir. É algo que afeta a saúde mental, o desenvolvimento dos neurônios, a saúde física, né? É o rendimento escolar. Precedente ao dia da visita, ela não deixava a criança dormir. Para quê? Quando a criança chegasse na casa do pai, para eles não terem um momento juntos. A criança ia fazer o quê? Ia dormir o dia inteiro, porque a mãe estava interferindo no sono da criança para poder acabar com os momentos de felicidade. Olha só que ponto pode chegar a alienação parental, né? Aí, depois de vários problemas e tal, esse cara traiu a mulher. Não justifica fazer isso, né? Até porque quando a mulher trai o homem, ela continua com os filhos e com a casa. A gente não pode usar a traição para justificar maldades com o ex-cônjuge e principalmente com a criança. Aí um dia ele foi buscar a criança o filho dele, eu não lembro se era filho ou filho, né? Buscar a menina lá. A mulher saiu desembestada, direção imprudente, que nem uma maluca dirigindo o carro. E ele foi atrás. Ela tinha se dirigido para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra ele. Ele chegou lá, ela estava fazendo um boletim de ocorrência contra ele, né? No final das contas, até onde eu tive contato, ele já tinha um outro filho com uma outra mulher. Ele era funcionário público, tá? Uma grande estabilidade financeira e local também, né? Ela inventou que ele queria sequestrar a criança e ele foi afastado do filho ou da filha, eu não me recordo, com base nessa alegação, sem nenhum tipo de prova, o cara tendo um emprego estável, agente do Estado, tendo um outro filho com outra mulher, não devia pensão, criou essa mentira absurda e acabou com o relacionamento entre pai e filho, né? Então é um universo repleto de astúcia, de malevolência, de problemas, né, legais, prevaricação, né? Não vou entrar em termos jurídicos, que não é muito minha praia, mas é um universo obscuro, tá? É quando você começa a mergulhar no mundo da alienação parental, você fica assustado com a capacidade de maldade e maquiavelismo do ser humano. Aí o Paiva passou e ainda passa por esse tipo de coisa. E isso foi a força motriz por trás dessa luta dele, né? Que eu acho muito nobre. Tiro o meu chapéu para ele, mas discordo de um ponto só, tá? E no meio dessa luta, de tudo isso que ele tá vendo, né? Das injustiças, quando o homem começa a ver certas realidades, ele começa a questionar coisas que nunca haviam passado na cabeça dele. Colocar na balança os direitos e os deveres, né? Aí você começa a perceber um sentimento que muitos homens têm de injustiça, que é, às vezes, não conseguir ver o filho ou qualquer outra injustiça relacionada ao divórcio, mas a pensão, se não paga, você vai preso. Aí o cara começa... É uma ferida que não fecha, né? Porque ainda que o cara aceite ter perdido o filho, ele ainda tem que continuar pagando aquele valor. E se você vai falar pra mim, não, fez, tem que pagar. Se tem que pagar, tem que ter o direito. Aí o homem, às vezes, vira um mero cartão de crédito ambulante, sem contato nenhum com o filho, às vezes vai até preso injustamente, fica com a honra manchada, o psicológico destruído, e toda vez que ele tem que pagar a pensão, é um reforço à humilhação e um reviver das memórias do passado, né? Porque o mesmo Estado que o abandonou o prende ainda em caso de desemprego. E o Paiva já falou abertamente nos vídeos dele, né? Inclusive quando ele comentou sobre o caso do Carlinhos Mendigo. Uma coisa que eu concordo totalmente, não só nesse âmbito, mas em outros. Eu sempre fui, muito antes de Pílula Vermelha e tal, sempre fui um adepto das ideias de Henry David Thoreau, tá? E eu vou colocar umas frases aqui do Henry David Thoreau que eu acho que tem muito a ver com o cenário dantesco, né? Que a gente vive hoje envolvendo o feminismo. E o Paiva já falou que dentro de uma estratégia jurídica, se você considera válido a inadimplência proposital, né?
como uma jogada nesse tabuleiro de xadrez, faça isso. Eu acho muito importante, tem que ter muita coragem. Ele é um cara ousado, destemido, corajoso, que luta pela verdade, que não teve medo de se associar ao Heredia, porque ele, né, tem uma frase de um filósofo, eu não me lembro se é um filósofo estoico, se foi Aristóteles, ele fala o seguinte: que o homem superior, ele se preocupa com a verdade e não com a opinião pública. Então ele não titubeou, não hesitou em comprar essa luta quando ele percebeu que a Lei Maria da Penha havia sido baseada em mentiras, fraudes processuais e coisas tão imagáveis que só assistindo o documentário para você ter uma ciência da ponta desse iceberg, né? E também prega, quando necessário, em casos extremos, né, de alienação parental, a desobediência civil concernente à questão da pensão alimentícia. E eu acho que tem que ter muita coragem também, que ainda é um tópico muito sensível, né? Porque independentemente do que o homem tenha passado, o cara pode ter ido preso, pode ter sido sodomizado na masmorra, que as cadeias no Brasil são masmorras, ainda assim as pessoas estão mais preocupadas se o cara tá pagando pensão ou não tá pagando pensão, ainda que a outra parte seja muito bem de vida. Então não tem a razão nesse universo, ali não existe. Não existe análise racional. É tudo doutrinação, ginocentrismo e emoção. E antes de eu falar o que eu discordo com relação ao Paiva, tá? Eu tenho duas discordâncias com ele nessa área de feminismo, casamento, direito dos homens. Eu vou dar uma outra opinião, é uma divergência que existe dentro do universo masculino dos direitos dos homens. Tô falando de Deep Way, homem seguindo seu próprio caminho, tô falando daqueles, né? Diferentemente, tem até essa rusga do Dom Sandro e do Paiva, né? O Dom Sandro quer abandonar o sistema completamente, o Paiva já é uma pessoa que quer lutar. Ainda que eu acredite pessoalmente que a mudança é improvável, eu acho que a gente tem que tombar tirando, a gente vai cair de joelhos, olhar no olho desse sistema pútrido, olhar no olho do verdugo e até a última força, enquanto a gente tiver força no punho, de joelho, pronto para ser executado, a gente vai segurar a espada na mão. Nisso eu concordo com o Paiva. Tem que tentar lutar, não é desistir, né? Então nisso aí a gente concorda totalmente, né? Como Emma Race, Men's Rights Activists, ativistas dos direitos dos homens, a gente vai lutar até o último suspiro. Qual que é essa divergência que existe, que eu nunca vi ser abordada no Brasil? Pelo menos no YouTube eu nunca vi, mas já vi na gringa. Quando a gente nota que existem leis sexistas, que a lei só funciona para um lado, que a sociedade tem duplo padrão de julgamento moral, né? Eu vou dar um exemplo. Se você desfere um tapa contra o rosto da sua companheira, você está enrolado, né? Mas se ela pega uma garrafa de vidro e taca na tua cabeça e te causa um corte, a ponto de você ter que ir para o hospital, dar pontos, ela provavelmente não vai ter problema, ainda que a atitude dela seja muito mais extrema. Então, quando a gente começa a tocar nesse ponto da igualdade, né, de direitos e deveres, igualdade legal, o princípio da isonomia e tudo mais, né, a gente tende, pelo menos essa é a corrente majoritária que eu vejo no Brasil, tentar fazer com que o homem tenha todos esses direitos, ou pelo menos a maioria deles, que a mulher tem. O que parece justo a um primeiro momento, né? Só que o que é a crítica masculinista que vem da gringa, e eu concordo. Quando você age por essa via e começa a se enveredar por caminhos extremos, de querer fazer tudo a ferro e fogo, não, se o homem aperta o braço da mulher no momento ali de discussão acalorada, ainda que ele seja um homem muito pacífico, ele é punido. Então, se a mulher der um arranhão no homem, ela tem que ser punida de maneira igual. Você fortalece uma indústria mafiosa, milionária, que é a indústria da violência doméstica, e você vai inserir o Estado dentro do seio familiar. Então eu acho que a via deveria ser o contrário. Eu só acho que é justo a gente abordar as coisas desse modo se for como uma parte estratégica, porque como a sociedade tem mais pena da mulher, tem mais solidariedade com o sofrimento feminino, se as mulheres começarem a passar pelas coisas que os homens passam, talvez, quiçá, né, a sociedade vai parar para pensar, opa, olha só, isso sempre aconteceu com os homens e está acontecendo com a mulher. Se não é justo acontecer com a mulher, vamos tentar acabar com esse sofrimento para todos os lados, para que todo mundo tenha uma vida mais próspera, vamos humanizar todas as vidas, né? Se for partir deste ponto estratégico, eu concordo, tudo bem.
Só que quando eu acho difícil a gente atingir esse patamar, mas suponhamos que a gente dê muita sorte e os esforços masculinos e das mulheres, que tem muitas mulheres envolvidas na causa, tá? E eu valorizo o esforço delas imensamente. Vamos imaginar que a gente consiga isso. Olha, se a gente conseguir fazer com que todas essas leis também valham para os homens, acabou a relação humana, acabou o casamento. É falso e matematicamente provável, tá, que um relacionamento que às vezes a mulher irritada dá uma... não tô falando que é saudável, tá? Mas eu tô falando a realidade. Aperta o braço do cara e o cara vai aperta o braço dela ocasionalmente, ou até, sei lá, um tapinha na cara, porque é realmente uma coisa que não causa lesão. Não estou dizendo que é certo, tá? Não vamos distorcer as minhas palavras, mas muitos ativistas, não tô falando também que é o Paiva, dos direitos dos homens, associam isso ao óbvio trágico, né? Quando a relação termina com um fazendo o outro ir de arrasta pra cima. Mas se você pegar os dados, as estatísticas, tanto de homens e mulheres, a gente pode consultar estatísticas americanas, né, da CDC, que lá eles produzem mais dados que o Brasil, e as estatísticas de pessoas que vão realmente parar lá na terra dos pés juntos, em questão numérica, a probabilidade de um relacionamento não saudável em que há esse tipo de truculência leve entre as partes terminar no pior, ela é mínima, entendeu? Então não é justificativa pra gente falar, não, começa assim e termina lá. É falácia é até uma falácia argumentativa, se não me engano é falácia da falsa causa. Eu vou deixar aqui na tela. É que A leva a Z, logo devemos combater o A, né? Mas não é verdade, a gente sabe que não funciona bem assim. Isso é um mito e é propagado tanto pelo lado masculino quanto pelo lado feminino. Então eu acho que a gente tem que fazer o quê? O Estado só pode interferir na vida conjugal se for um caso extremo de real necessidade, entendeu? A primeira medida, quando não se tem como continuar com uma relação, é escolher pelo rompimento. Se após romper, tanto o homem quanto a mulher continue perseguindo, irritando, incomodando, aí sim você pode procurar as autoridades, né? A polícia, a força policial, o Estado, a delegacia, que deveria ser da família e não da mulher. Caso contrário, quanto menor a presença do Estado na família, maior a chance da família permanecer unida, menos você vai fomentar o divórcio, menos você vai alimentar a indústria da pensão, da violência doméstica, encher o bolso de advogados, que o advogado adora quando o homem ou a mulher briga, né? O advogado se regozija. Para ele é um dia de festa, porque ele sabe que por causa de um sentimento às vezes passageiro entre homem e mulher, né, que pode até passar e eles reatarem, o advogado vai só ficar enchendo o bolso. É muito bom para eles, é ruim para quem? Especialmente para criança. Então, quanto menos leis, melhor. Tem uma frase que eu acho que é de Cícero, ele diz o seguinte: a quantidade de leis prenuncia a queda do império, ou algo assim, vou pôr também aí na tela, né? Menos Estado na família, melhor, tá? E agora, o ponto final que eu queria falar, esse vai ser mais polêmico, talvez eu até toque na ferida de alguém que está passando por esse momento, e eu vou falar baseado em 7 anos de experiência, tá? No movimento dos direitos dos homens, 7 anos de experiência, que até me entristece um pouco ter chegado a essa conclusão. O que é? Na maioria dos casos em que existe um processo de alienação parental mais grave em andamento, esse processo de alienação parental ele vai ser bem sucedido, e quanto mais o cara luta, mais ele perde saúde mental, mais ele perde recursos, e isso linka diretamente com o vídeo que eu fiz, né, cujo título é Uma geração de homens pobres, velhos e solitários, porque ele vai gastar tudo que ele tem agora numa luta que tem 90% de chance de ser perdida, né? Então é um conselho que muitos homens pais que lutaram, venderam carro, às vezes perderam casa em batalhas judiciais, e não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. São vários, e eu cheguei à conclusão que eu concordo com eles. Você viu que tá difícil? Desiste, cara. É melhor pra você, entendeu? É uma luta, cada um faz como quiser. Se o cara quer lutar pelos filhos até o final, né? Tudo bem. Eu acho que é uma luta perdida, irracional, que não vai prover bons resultados. E existe uma outra parte importante, né? A própria filha dele, de 18 anos, me solidarizo totalmente contigo, cara. Imagina a dor que te acha um guerreiro.
E recomendo o canal dele, melhor produtor de conteúdo da Menosphere de longe, tá? Mas quando a gente vê que às vezes a filha da pessoa não quer conviver com o cara, ainda que esse processo tenha se iniciado, né, um processo de lavagem cerebral, aquela semente que se planta ali insidiosamente e ela vai crescendo a ponto de virar uma árvore que não consegue mais ser arrancada, né, que é a árvore da maldade, da difamação, né, criação de falsas memórias contra a figura paterna. Só que a gente não pode esquecer também que existe na sociedade uma visão compartilhada por muitas pessoas, né? Claro que existem as exceções, pessoas que têm mais apego ao pai do que com a mãe, que aprenderam mais com o pai do que com a mãe, que valorizam mais a vida do pai do que com a mãe, por questões pessoais, mas a exceção é o exemplo do tolo, e a sociedade se importa muito mais com a mulher do que com o homem. Os filhos se importam muito mais com o bem-estar da mãe do que dos pais. Os pais ainda são vistos como meros provedores, né? Eu estava vendo um vídeo da Fernanda Trípode. É uma coisa que acontece com uma frequência tão avassaladora e que geralmente não tem nada a ver com a ex-mulher, tá? O filho chega aos 18 anos, ele não quer trabalhar, a gente está vivendo uma geração de preguiçosos, tá? Gente com 30 anos que nunca fez nada da vida, é uma das mazelas dessa geração. O filho, já de maior, vai começar a burlar o sistema para continuar extorquindo o pai, ainda que não tenha tido alienação parental, ainda que ele tenha tido contato com esse pai, ou que o divórcio tenha acontecido quando ele tinha 15 anos, ou seja, ele teve uma vida convivendo com aquela figura paterna. Ele entra numa faculdade, pula de uma faculdade para outra, de um curso para o outro, intencionalmente, sem o propósito, tá, de finalizar o curso para não perder a pensão. Então ele burla o sistema para usar a força do Estado, muitas vezes as mães sendo contra, tá? Ele burla o sistema, tá? Usando a força estatal para continuar roubando do pai com brechas legais. Então assim, a gente tem que ver, isso acontece todo dia, entendeu? A gente tem que ver que os filhos estão sendo sacanas com os pais também. Se você está passando por uma situação assim, o que eu faria? Para de pagar. Se você tem um contato com seu filho, cresceu com seu filho, para de pagar. Se o seu filho, que já é maior de idade, pode trabalhar, tiver a cara de pau, a pachorra de te levar na justiça, se ele está recebendo pensão, ele ainda não trabalha. Pega a colônia de férias penal para papai e deixa esse filho na mão. Porque isso é uma atitude covarde, né? Eu faria isso. Não existe ficar pulando de faculdade em faculdade. O pai que está pagando pensão obrigatoriamente para um filho maior de idade, ele pode estar precisando do dinheiro. Então deveria haver pelo menos um reajuste legal, tá? É mais ou menos como se fosse uma bolsa de universidade. Ó, filho, você fez 18 anos. A lei deveria ser assim, tá? Você agora vai começar a trabalhar. Você agora tá na vida adulta. Tem que caminhar com as próprias pernas. Eu entendo que você queira adentrar uma universidade, mas você tem que escolher bem e essa universidade deve ser levada a sério. A lei deveria exigir isso aí. Se o filho não cumpre, ele perderia a pensão alimentícia. Se você desistir dessa faculdade e entrar em outra, você perde a pensão. Porque pensão não é brincadeira. Você vai ficar experimentando, conhecendo os seus gostos e o seu pai pagando mensalidade de 400, 500, 1.500. Se for universidade de medicina, vai saber quanto custa. Para você ver se você quer fazer e abandonar o curso no meio. Fez o curso, tomou pau na faculdade ou abandonou, a pensão tem que ser cortada. Você não pode ficar experimentando e se conhecendo quando você já é um adulto com o dinheiro de outra pessoa. 18 anos é a idade para virar homem e virar mulher. Quer fazer faculdade, escolhe e leva até o final. Saiu, vai trabalhar de carteira assinada. O que não pode é burlar o sistema intencionalmente, como a Fernanda Trípode falou, para o filho ficar sugando o pai sem nem a intenção de concluir um curso. E isso deveria ser encarado, deveria tipificar algum tipo de crime, entendeu? O filho deveria ser punido por praticar esse tipo de crime intencionalmente contra o pai. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, do Paiva, que é recomendar o trabalho dele, um grande ativista dos direitos dos homens, e ficar duas reflexões, três, na verdade, reflexões importantes. E compartilhe aí nos comentários se você concorda, se discorda. Vamos ter um debate saudável. Homens e mulheres, todos são bem-vindos. O que você acha? Você acha realmente que é sempre culpa da mulher? Você acha que o filho, quando faz 18 anos, não usa essa lei da pensão?
pulando de curso em curso sem terminar nenhum para sugar o pai? Você acha que isso deveria mudar? Como? Comenta aí nos comentários. Vale a pena levar essa batalha da alienação parental até o final, mesmo quando tudo indica que você vai perder? Acabar com suas economias, vender carro, vender casa, mergulhar na depressão, na ansiedade por uma batalha provavelmente perdida? Seria uma atitude sábia? O homem tem que lutar até o final? Ou desistir faz parte de um processo de autopreservação e de racionalidade? O que você acha? Comenta aí embaixo. E a terceira e última questão, né? Sobre a indústria da violência doméstica. Será que com tantas leis injustas a gente deveria fazer com que essas leis valessem para os homens também? Ou tentar reduzir a influência do Estado na esfera familiar? Não é mais leis para os homens. Quanto menos leis, melhor. Estado só vai se meter em briga de casal se for caso de vida ou morte. O resto é resolvido na esfera conjugal. Essas são as minhas opiniões. Gostaria de saber a sua opinião e, se possível, justifique nos comentários para a gente crescer, enriquecer. Isso também faz parte, né, do desenvolvimento pessoal masculino, saber falar o porquê você acredita em algo ou não e saber explicar as suas razões, né, dar motivos, né, não é simplesmente acreditar em algo, mas saber explicar o porquê e oferecer argumentos apresentando pontos positivos e negativos. O que você acha? Se inscreve aí, deixa o like que ajuda demais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!